Boa noite, pessoal. Hoje tá bom, né? Não tá tão frio. Boa noite a todos. Hoje nós falamos sobre a defesa de Paulo, né? Pra quem não sabe, eu um tempo atrás também não sabia, né? Até que eu comecei a estudar que Paulo, né, foi preso por ser cristão, mas como ele era muito importante antes de se tornar cristão, eles tentaram muitas vezes renegociar com ele, que ele abdicasse, né, da fé em Jesus, para que libertassem ele, né. Então ele foi se defender mediante aos centuriões, aos poderosos de Roma, né, porque ele não tinha feito nada de errado que precisasse manter ele preso, né. Ele não tinha feito balbúrdia, segundo ele, né? Não tinha feito ajuntamento de pessoas, não tinha monopolizado pessoas para fazer arruaças, né? Não tinha roubado, ele não tinha nenhuma razão para estar preso, né? A única razão para ele ter sido preso é porque ele se declarou cristão, né? E ele estava fazendo a sua defesa mediante ao sinédrio, né? Então, um dos comandantes lá, que atuavam na época, né, mantiveram ele preso para ver se conseguiam tirar algum proveito daquela situação, né. E isso se passaram 2 anos, né, com ele preso sem nenhuma prova cabível para ele estar preso, até que mudou, né, o comandante lá e ele continuou preso, como todos nós sabemos, né? Mas aqui ele não conseguiu tirar nenhum proveito. Até porque Paulo já tinha abdicado do seu dinheiro, do seu poder, suas heranças, né? Quando ele seguiu Jesus. Então, grande parte do nosso evangelho, né? Do Novo Testamento, se dá por cartas que Paulo escrevia, né? Mandava para as cidades, para que as pessoas conhecessem o evangelho de Jesus, né? Então ele sempre ia escrevendo aquelas cartas, né? Tem carta aos Romanos, carta aos Coríntios, né? Então cada dessas passagens da Bíblia são cartas que Paulo escreveu, né? Quando preso. Ele sempre tinha lá os mancomunados, tinha os cupincha dele lá, vamos dizer assim, né? Que estavam fora e conseguiam levar essas correspondências, né? Essas cartas de Paulo para as outras cidades, né? Então assim foi se disseminando o cristianismo. Ele foi um dos maiores, dá para se dizer, propagadores do cristianismo, sendo que enquanto Cristo estava vivo, ele não era apóstolo de Jesus, não. Ele, ao contrário, ele perseguia, né? Até aquela situação do deserto, que todo mundo conhece, que é a passagem mais conhecida de Paulo, que foi quando ele estava no deserto, né? E ficou cego quando Jesus apareceu para ele. A luz de Jesus já desencarnado, né? O Espírito de Jesus apareceu para ele, né? Isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Que Jesus em espírito apareceu para Paulo e perguntou, né? O nome dele era Saulo e ele perguntou: Saulo, por que me persegues, né? E aí ele sentiu uma emoção tão forte quando viu o Espírito de Jesus e ficou sem visão, né? Então, a partir do momento que ele recuperou a visão dele, ele passou a pregar o Evangelho de Jesus, porque ele sentiu aquela emoção, ele sentiu o amor de Jesus, né, daquele Espírito que se aproximou dele, ele passou a pregar e passou a explicar tudo o que ele entendeu. Parece assim que eles fizeram uma conexão, né, naquele momento, através de uma onda eletromagnética, que ele compreendeu tudo o que Jesus veio nos ensinar e passou a mandar as cartas, né, falando sobre amor, falando sobre perdão, falando sobre todas as coisas que Jesus já havia ensinado para os apóstolos que estavam junto com ele enquanto ele estava encarnado. Então ele foi um grande, né, propagador, né, do evangelho, apesar de ter sido um perseguidor de cristãos, né? E claro,
provavelmente a grande maioria das pessoas sabem que ele foi, como é que chama quando dá com um negócio assim pra cortar o pescoço, decapitado? Que ele foi decapitado, ele foi preso e depois ele foi decapitado, né, por seguir Jesus, assim como muitos cristãos, né. Mas aí isso já é aquela história de ódio que depois se deslancha, né. Os judeus perseguem os cristãos perseguem os judeus, na outra encarnação os judeus perseguem os cristãos, na outra encarnação os cristãos perseguem Deus e o mundo, né. Inquisição, as guerras santas, essas coisas horríveis que a gente ouve e que se dá o desfrute de ter um nome de guerra santa, as cruzadas, né? Tudo era em nome de Deus, né? Deus só serve para mim, né? Só eu, o meu exército, né, é abençoado por Deus, o do outro não. Então Deus, ele é totalmente parcial, ele abençoa, né, uma parte e a outra parte ele quer que se dane, né, numa visão totalmente obscura da divindade, né, e totalmente errônea com as coisas que Jesus disse, porque tu matar os teus irmãos em nome de Jesus é o pior absurdo que tu pode fazer. Tu desprezar os teus irmãos porque tu se diz cristão, hoje em dia não se mata mais, né, hoje em dia não se decapita, não se manda pra fogueira, não se faz mais essas coisas. Falou na internet. Hoje em dia as brigas são virtuais, né? As brigas religiosas hoje em dia são virtuais e de arrogância, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs, né, abominam os seus irmãos de outras crenças, que são irmãos e que são filhos de Deus e que são amados por Deus e por Jesus Cristo, né? Porque quando ele veio no planeta, ele falou: amai ao seu próximo, né? Assim como eu vos amei, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. E o próximo são todos. Não disse não ama o fulano, o próximo é o ciclano, não. Porque se é umbandista não pode amar, porque se é evangélico não pode amar, porque se é budista não pode... Não, amai o seu próximo, que são, quer dizer, todos eles, né? Então, discriminação, né, escrachamento da fé alheia, isso é um tipo de guerra que a gente vê hoje em dia, né? Antigamente se matava, né? Pegava e matava o povo, né? Levava para as arenas, né? Entregava para os leões comer. Na época da Inquisição tocava fogo, né? Nas pessoas que achavam que não eram cristãs. E assim foi se dando o troco por muitos e muitos tempos, né? Só que hoje em dia, apesar de ainda existir, né, essa discriminação, essas retaliações que a gente vê, isso vai ter que acabar, né? Isso vai ter que acabar. E nós estamos aqui reunidos, né, no nosso templo unificado, Irmão Radamés, onde nós aceitamos todos os nossos irmãos, seja qual for a sua crença, né? Onde nós entendemos que Jesus nos ama acima de qualquer coisa, né? E que Deus, o nosso Criador, ele é simplesmente e puramente amor. Não nos castiga, não nos pune, não nos separa, né? Porque nós acreditamos nisso ou naquilo. Simplesmente nos ama, né? E nos quer ver amando a todos os nossos irmãos. Então, até convido, né, a todos os nossos irmãos de outras crenças para abrir esse precedente da gente poder se reunir, se encontrar e se amar como Jesus Cristo pediu, né? Porque é a história do beija-flor, né? Tentando apagar a fogueira. A gente sabe, é uma coisa muito pequena. Cada um começa a mexer, assim, digamos, num encontro, né? Num encontro de crenças. É como se estivesse lá pegando fogo e o beija-florzinho estivesse lá largando aquele pinguinho d'água, sabendo que não vai apagar a fogueira da floresta,
mas também sabendo que está fazendo a sua parte, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E se houver alguns irmãos que queiram, né, participar, não importa qual seja a sua religião, nós estamos abertos, né, para que todos possam explanar aquilo que acreditam, né, desde que seja de uma forma respeitosa, sem preconceito. Nós estamos totalmente abertos para ouvir, né, aquilo que os nossos irmãos têm para dizer. Porque eu mesmo tenho muitos amigos, né, que são de outras religiões. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu tenho uma amiga muito querida que estudou comigo, que ela é católica fervorosa, trabalhadora na seara, né? Dá catequese para crianças, faz o seu trabalho lindamente, e nós conversávamos, nós trocávamos muitas ideias, né? De como cada uma podia agir dentro da sua fé. Então, é a coisa mais linda que a gente pode ver. Uma pessoa que opta, né, por seguir um tipo de crença, mas sabe que a crença do seu irmão, ela é tão boa quanto a sua, né? O respeito é maravilhoso, porque as guerras se dá através da fé das pessoas, é a coisa mais absurda. Cada um querendo tomar posse, né, de Deus para si. Quando se dava as cruzadas, que nem o Miller falou, era isso. Os exércitos se formavam porque queriam tomar posse de Deus para si. O Deus é meu, né? O teu Deus é outro. Como se pudesse existir tantos deuses assim, né? No universo. Universo, multiversos e tantos versos, é um único criador de tudo isso. E o mais legal disso tudo, gente, é que nós não estamos fora, né? Não estamos vivendo situações isoladas. Tudo isso é dentro do Criador. Né? Nós experienciamos situações dentro dele. A gente não tem para onde fugir. E ele tá ali, só nos observando para ver o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, né? Mas não tá com raiva de quem tá errando, ele não tá querendo punir quem tá errando. Ele sabe que em algum momento a gente vai aprender. Ele tem certeza, né? Pelo fato de cada um de nós ter dentro de nós a centelha divina, né? A parte dele que nos toca, que é o que nos faz estar vivos, né? Que é o que faz nós movimentar esse corpo, que é o que faz quando nós nos desprendemos do corpo, né? Através do desencarne, faz com que o nosso perispírito tenha consciência, é essa centelha divina, né? Ela não se apaga com a morte. É uma partezinha de Deus que está em nós. E o nosso progresso, ele ruma, né? Para que a gente possa aumentar cada vez mais essa chama e voltar ao Criador. Que a gente almeja, né? Mesmo sem saber, inconscientemente, é voltar para o Criador, se transformar naquela essência toda de criação. Então ele tem tempo, todo o tempo do universo, ele não tem pressa. Ele nos dá todo o tempo que a gente precisar para aprender. Só os planetas é 4 bilhões de anos. Mas é um bebê, né? Um planeta de 4 bilhões de anos é um bebê perante a eternidade. Né? Então temos planetas bem mais antigos do que o planeta Terra, com certeza bem mais evoluídos, né, do que nós. E nós, terráqueos, na maioria das vezes, nos achamos a bolachinha, né, mais gostosa do pacote. Achamos que somos os únicos num universo enorme. Né? A Terra, ela é minúscula, gente. É uma coisa tão pequena dentro do universo que chega a ser ridículo a gente acreditar que é o único planeta habitado. Né? Chega a ser ridículo a gente acreditar que a Terra é o único planeta habitado. Porque ela é muito pequena. É o nosso planeta, é o nosso amor, é aquilo que a gente protege, é aquilo que a gente ama, mas não tem como a gente achar que só esse planeta é habitado, não tem como.
É muita coisa por aí para ser vivida do que apenas nós, tão falhos, tão cheios de defeitos, né? Nos achar assim que não existe vida fora da Terra. A prova maior que nós temos, né? São os nossos amigos extraterrestres que estão auxiliando na renovação do planeta, né? Na transformação, na transição planetária. Estão muitos, né, que se deram ao trabalho de acreditar que nós podemos ser melhores, que nós podemos ter atitudes melhores, né, que nós podemos nos modificar para merecer um planeta melhor para viver. Quer dizer que na verdade o planeta ele já é bom, né? Nós é que fazemos alguns estragos com ele. O problema não é o planeta é bom já. É, natureza maravilhosa, águas abençoadas, né? Solo fértil, temperaturas, né? Altos e baixos em todas as regiões. Mas as coisas que se desestabilizam no planeta são feitas pela mão do homem que nele habita, né? Então, quem precisa realmente se modificar somos nós, né? E é para isso que os nossos irmãos extraterrestres estão circundando, né, o nosso planeta para nos auxiliar nessa transição, para fazer com que a gente compreenda que amar ainda é o melhor remédio para tudo, né? Porque quem ama, respeita, né? Quem ama, acolhe. Quem ama, não julga, não critica. Então, a gente amando, a gente consegue cumprir todos os outros mandamentos de Moisés, né? A gente cumpre o mandamento de Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente consegue cumprir todos os outros mandamentos. Porque quem ama, protege, né? Quem ama só quer o melhor para aquele ser, né? Não importa se o ser tem defeito, se o ser é errado, se o ser... Não importa. Quem ama sempre vai querer o melhor. E vai, de alguma forma, tentar auxiliar o progresso daquele ser que a gente ama e que a gente acha que está na erraticidade, né? Então, o amor, ele supera qualquer situação, né? Supera qualquer coisa. Um filho nosso, quando comete algum erro, a gente sempre vai buscar auxiliar ele para que ele se corrija, né? A gente não vai abandonar. E é assim que Deus faz conosco. Nos ama incondicionalmente. E sempre vai, de alguma forma, né, nos proporcionar oportunidades de transformação. Jamais vai nos castigar, nos punir. Ah, mas estão sempre falando que quem não progredir vai para um planeta inferior. Mas não é Deus que está nos castigando, né? Vamos lembrar disso. Nós queremos isso para nós poder melhorar. Nós. Eu quero, você quer. Nós, através do nosso campo eletromagnético, né, vamos ser atraídos por um outro planeta onde a gente precisa aprender, né? Não é punição, é ação e reação. Leis. Lei não tem como mudar. Lei é lei, não tem como mudar. Leis naturais não tem como mudar. Lei da gravidade, tudo que largar cai, não tem como mudar. Então não é punição, né? Quando a gente ama, a gente procura de alguma forma auxiliar. E se a forma para ser auxiliada é essa, vai ter que ser. Não tem outro jeito.
né? Então, o que Paulo falou em sua defesa era mais ou menos isso, né? Juntando todas as coisas que foi falado, era mais ou menos isso. Eu tô tentando fazer o que eu acho que é certo. Isso ele falando, né? As coisas que eu fiz foram dentro da lei. Não fiz nada contra a lei. Mas ainda assim, estou sendo punido, né? Por pessoas que não conhecem o amor de Jesus, né? E assim como ele foi punido, foi. Mas pra gente que sabe que corpo é uma coisa que a gente adquire nesse planeta e que a gente vai deixar nesse planeta, então para ele morrer, tanto faz quanto tanto fez. A forma que ele morreu foi abrupta, né? Mas ele não estava se importando. Depois que tu conhece a verdade, né? Como Jesus Cristo disse, conheça a verdade e ela vos libertará. Depois que tu conhece a verdade, tu não tá preocupado se tu vai morrer. Tu vai continuar fazendo a coisa certa, né? Porque morrer não é o problema. A gente vai reencarnar de novo. Então, a gente vai, bate e volta, não tem problema. Algum dia. E algum dia a gente se encontra de novo, né? Tem aquela música do Milton Nascimento. Quem sabe um dia a gente volte a se encontrar. É mais ou menos isso. A gente desencarna, só tira as vestes. E em algum outro momento vamos reencarnar de novo. E era isso que Paulo pensava. Eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendi. Porque pensa, se aproximar de Jesus Cristo, sentir a energia dele, toda aquela luz, toda aquela energia, e não se abrir, né? E não se transformar, não tem como. As pessoas que se aproximavam dele, nossa, entendia na hora o que ele estava querendo dizer. Sentia na energia dele. E aí, a partir dali, não tem o que fazer mais. É deixar rolar. Vamos seguir em frente. E é mais ou menos o que a gente gostaria que acontecesse, né? Que a gente pudesse falar de Jesus, mostrar os seus ensinamentos e que caísse, né, como um bálsamo na alma daquelas pessoas que necessitam compreender que o amor é o remédio para todos os males, né? Que não é admissível mais nessa época do nosso planeta as pessoas estarem guerreando, né, matando seus irmãos por ganância, por crença, pior ainda, né? Gente, existe várias religiões porque é permitido, cada um acredita naquilo que quer. A pessoa é livre para acreditar naquilo que quer, sabe? Então não faz sentido nenhum existir discriminação de crença. Não faz sentido nenhum existir discriminação racial. A pessoa nasceu de uma cor, nasceu num país diferente do teu, qual é o problema? Quando corta, o sangue é vermelho igual em qualquer situação, né? Nasceu indígena, nasceu na China, no Japão, na Argentina. Quem gosta de futebol vai dizer, mas até os argentinos tem que amar, tem que amar até os argentinos, né? Porque são todos nossos irmãos, né? Preconceito contra povos, não importa o que seja, isso não é mais admissível. Não dá para se admitir mais esse tipo de coisa no nosso planeta, né? Ele urge de uma mudança e essa mudança vai se dar através do amor. É o único jeito, né? Discursos de homofobia, contra crenças religiosas, contra povos, não cabe mais. Nós precisamos agir e viver através do amor. Certo, gente? Pode parecer repetitivo, né? A gente sempre fala um monte de coisa e conclui falando no amor. Mas é que não tem outra coisa, né? O que nós precisamos compreender é isso. Nós precisamos compreender isso, que o amor é a solução para tudo, né? É o único jeito da gente conseguir modificar as coisas. Quando a gente sente isso, tudo vai se modificando, tudo vai se transformando.
Não pensa que é fácil tu não criticar, tu não perceber o erro do teu irmão. Olhos a gente tem para quê? Ouvidos para quê? A gente percebe, mas quando a gente respira e pensa, não, é uma pessoa que precisa de ajuda, é um irmão, ele precisa ser amado. Então a gente redireciona aquele sentimento pro amor, né? Por mais que a gente, num primeiro momento, né, se sinta indignado, lesado, né, afrontado, mas a direção, né, a ressignificação tem que ser sempre pro amor, tá? Hoje nós temos um irmão que eu não lembro dele já ter canalizado aqui nas nossas reuniões. Ele é da linha de Oxóssi e veio trazer sua mensagem de amor pelo planeta. Salve os irmãos, salve todos os irmãos da terra, salve os irmãos das águas, os irmãos das pedreiras, os irmãos da mata, os irmãos dos ventos, todas as forças da natureza. Um salve. Oxóssi vem hoje. A filha tem razão. Nunca falou pela boca dessa filha. Mas todas as falanges da Umbanda estão se reunindo para trabalhar pela casa. Enquanto for a filha que fala, todas as falanges vai falar pela boca da filha. Mas está tudo sendo preparado para que outras bocas dê passagem para as falanges de Umbanda. Um salve do Oxóssi a todos, irmãos. Falado no começo sobre o planeta, as matas do planeta, que é o lugar onde a falange de Oxóssi trabalha. O planeta sofre pela ganância dos filhos. E sofre há muito, muito tempo. Os filhos contam tempo de Cristo para cá, né, filho? Mas o planeta vem sendo massacrado muito antes do tempo de Cristo. Já foi tentado que colocasse povos oriundos de outros planetas, montando cidadelas no planeta Terra, com grande evolução, muito antes de Jesus Cristo. Mas a sombra sempre quer se sobrepor à luz. E essas cidadelas acabam sendo destruída, sucumbida, afundada, né, filhos? Tivemos cidadelas no planeta totalmente habitada por seres de outros planetas, com grande evolução, para auxiliar no progresso desse planeta muito antes. As tecnologias que os filhos vê hoje já podia ser vista há muito tempo. Sumérios. Tivemos os Atlantes, meu filho. Tivemos os Sumérios, tivemos os Sírios,
tivemos várias cidadelas, com uma parte do Egito, com muitos irmãos de outro planeta habitando, outros visitando para trazer informação, né? Tivemos Akhenaton, né, que era também a cidadela dele, praticamente todos irmãos de outros planetas, para poder trazer progresso espiritual, principalmente para os filhos, porque quando se entende o progresso espiritual, meus filhos, o resto vem, né? Vem tecnologia, vem progresso material, a miséria cessa, o respeito à natureza. E hoje, meus filhos, vimos que os filhos falavam, né? Antes, vou comer o bichinho, vai comer a matéria do bichinho. Na época que vivia só nas florestas, se caçava para poder sobreviver. Mas se caçava, filho, aquele bichinho ali, para uma aldeia inteira comer. E se, como é que se faz, se respeitava, sabe? Fazia um ato de amor por aquele ser que estava doando a sua vida para lhe dar o alimento, né? Era um ritual, isso, assim. A caça para uma aldeia, meus filhos, era um ritual de amor por aquele ser. Se precisava da pele dele para se aquecer, se agradecia a ele por ter cedido a pele. O tempo foi passando e foram entrando outros irmãos de outros planetas não tão evoluídos, que os filhos sabem que precisava cair para poder aprender. Então misturou, né, um pouco as raças. Isso é bom, meus filhos, porque dá crescimento para todos. Mas ao invés daqueles que precisavam vir aprender as coisas certas, foram implantando as coisas erradas, foram aumentando as coisas erradas, trazidas de outros lugares, sabe, filho? E aí começaram a matar os bichos por matar, né? Para vender, para tirar a pele do bichinho, para ganhar muito dinheiro, né? Começaram a cavocar a nossa mãe terra para buscar os minérios, para poder crescer a ganância, né? Isso foi tudo entristecendo o íntimo do planeta, né? Porque os filhos sabem que o planeta é um ser vivo, meus filhos. Tem vida, né? Se propõe a dar a vida para os espíritos que nela encarnam para ajudar no progresso. Mas foi sendo magoada, machucada, né? Infringida, as florestas exterminadas, né? Se acaba com florestas para botar os bichinhos lá, para criar os bichinhos, para poder matar mais, para poder comer mais, né, filha? E isso vai acabar. Porque aqueles irmãos que trouxeram o progresso lá na antiguidade estão voltando a habitar o planeta. E o que acontece? Os irmãos que estão agora não compreendem as crianças que estão chegando e acham que as crianças tudo tem problema, meu filho. Isso é uma coisa triste, filha, de se ver, porque as crianças não querem entrar naquele sistema ali que é um sistema que não é bom. Eles querem ensinar os que estão aqui fazendo as coisas erradas a fazer a coisa certa. Mas como que pode uma criança pequena querer que as coisas sejam do jeito dela? Aí
né? Os filhos castigam a criança, os filhos dão remédio para a criança, os filhos levam a criança para médico, porque a criança não enquadra naquilo que fica fácil para o adulto cuidar. Só que, felizmente, né, meus filhos, não vou dizer infelizmente, felizmente, eles têm a proteção. E eles vieram para fazer a mudança. E vieram muitos lá da tribo do Oxóssi. E vieram muitos de outros planetas bem evoluídos, que estão reencarnando, né? E eles vão fazer a mudança, porque é necessário. Os filhos, a primeira coisa que não devia fazer com uma criança pequena hoje em dia é oferecer carne de bichinho para a criança comer. Porque a crença da humanidade é que a carne precisa para ter nutrientes, porque senão o corpo não funciona. Filha, isso era na Idade da Pedra. Isso era quando Oxóssi vivia na selva. Hoje não. Hoje o organismo do ser já vem se adaptando, se aperfeiçoando para sobreviver com o que a terra pode dar para os filhos. Ah, mas eu tô fazendo pecado, comendo bichinho, eu vou ser julgado. Não, meus filhos. Porque o que os filhos acostumaram, a crença dos filhos é essa. Pode acostumar, desacostumar e parar aos poucos, diminuir pelo menos, até que um dia, quem sabe, vai parar. Era bom, meus filhos, porque aí, quando desencarna, já tá mais liberto daquilo ali, né? Porque como o filho falou, o planeta não vai aceitar mais que se mate bichinho para comer, né? Porque ele que é vivo já dá muita coisa viva para os filhos se alimentar. E a cada dia os filhos descobrem uma plantinha nova, sabe, filha? Cada dia aparece uma coisa nova com vitamina nova, porque a terra vai preparando para substituir. Sabe? Uma plantinha desse tamanhinho que tem muito mais vitamina do que uma fruta gigante, né? Que aparece por aí. E aí vai descobrindo, até a hora que não vai ter mais. Nossos irmãozinhos animal vão conviver harmoniosamente com o ser humano do planeta Terra. E os filhos vão se comunicar com eles bem direitinho através da mente. Vão saber bem certinho o que eles querem falar, né? Aí não vão precisar sofrer mais. Como o filho vai dizer pro seu cachorrinho, você não pode fazer xixi no lugar errado. E ele não vai fazer, porque ele vai entender o que o filho falou. Porque às vezes o que ele faz é forma dele de se comunicar, sabe? Às vezes as coisas erradas que os bichinhos de dentro de casa faz é para se comunicar com os filhos. Daí os filhos precisavam entender o que ele está querendo dizer, sabe? E vai ser assim, meus filhos. Vocês vão entender o que os bichinhos vão querer. Daí os filhos podem dizer, eu não vou estar aqui, já vou ter partido. Possivelmente, meus filhos. Mas vão plantando a sementinha desde agora, para quando vocês voltar, a árvore vai estar grande. E aí vocês vão poder comer o fruto dela. Né? Não é porque aquela árvore dá fruta só a cada 200 anos que eu não vou plantar ela, porque eu não vou comer, né? Eu vou plantar, porque alguém vai comer. Porque se ninguém nunca tivesse plantado, ninguém nunca tinha comido. Né? Então vamos plantar a sementinha. Se os filhos puderem comer menos bichinho, come menos. Né? De vez em quando o filho come. Faz muita farta, o corpo ainda sente farta. Come. Mas quando não precisar, não come. Porque isso é caridade. Se os filhos comprar menos, quem cria vai ter que produzir menos, né? Porque daí não vai ser aquela coisa absurda, né? Da pobrezinha do bichinho lá fazendo um nenenzinho em cima do outro para poder a ganância do ser humano sustentar com aquela caixa.
né? Vai ser na natureza. Eles vão lá, ter o tempo da natureza, como era antes, na época que o Oxóssi caçava lá no mato para comer. E um bicho sustentava uma tribo inteira. Sabe? Respeito, filho. Respeito é a palavra-chave. Como a Fia estava falando, respeito para tudo, né? Respeito pela cor, pela crença, né? Respeito pela opção sexual da pessoa, né? Respeito pelo espaço, pelo país, pelo o que acha que é bom, o que acha que é ruim. Não importa. Respeito. Porque se houver respeito, meus filhos, não tem guerra. Não tem discussão, não tem briga, não tem guerra. Respeito. E só respeita aquele que ama. Aquele que ama, respeita. Porque o filho tem um acordo com a filha de ser esposo dela, não é? O filho respeita, a filha respeita. Por quê? Porque se ama. Né, filho? Porque se não ama, não respeita. Aí sai e descumpre o acordo, né? Porque é um contrato, não é, filha? Quando tem um relacionamento assim, é um acordo, é um contrato, né? E o que faz esse contrato dar certo é o amor. Porque aí respeita. Porque quando não ama, sai e descumpre o contrato, não é, filho? Então, tudo que a gente ama, a gente respeita. E os animais, meus filhos, não é a coisinha mais bonitinha da gente se ver, assim, né? As vaquinhas lá, caminhando lá longe, os cavalinhos, né, filho? Os passarinhos voando. Isso os filhos acham bonito, não acha? Os passarinhos cantando, voando assim na rua. Ninguém quer matar passarinho pra comer, né? Ninguém quer matar cachorrinho pra comer, né, filha? Muito pequenininho. É, mas se juntar um monte dá, né, filha? Mas ninguém quer porque ele é bonitinho, né? Aí vai lá, os outros pobres dos bichinhos tem que matar pra comer, por quê? Qual a diferença dos bichinhos? Então, assim, meus filhos, tô muito faceira, assim, sabe? De ter tido a permissão de poder estar aqui com os filhos. De poder trazer os conhecimentos da floresta pros filhos, né? Os filhos têm a benção, né, dos filhos poder conviver com o nosso querido pai Joaquim, que dá tantos ensinamentos de amor pros filhos, né? Mas eles pediram pro Oxóssi vir e o Oxóssi vem, né? Pediram pra vir alguém da falange do Oxóssi. Eles falaram assim, já foi pai Joaquim, que é dos pretos, já foi Dona Oxum, já foi seu Xangô, já foi seu Sete Estradas, Sete Encruzilhadas. Falta alguém das matas, eles falaram. Vai lá e fala lá algumas coisas que deve ter alguma coisa que a gente não ensinou pra eles ainda. E aí pode ser que eles aprendem, né? Porque às vezes a gente fala 20 vezes a mesma coisa e os filhos não aprendem. Então, vai lá, seu Oxóssi. Quem sabe o senhor, né? Com a sua flecha, com pose de guerreiro. Aí eu chego aqui, dou de cara com os filhos assim, com umas caras bem... Como que eu vou levantar a flecha? Né? Bem de paz. Bem, assim, querendo aprender, né? Não aprende, né, filho? Aprende. Não aprende, né, filho? Mas quer. Mas quer. Quer. É a sementinha. Já é a semente, né? Querer já é a semente. Então a gente vem, né? Com toda a gratidão, assim, pelos filhos estar escutando, né? Por trazer, assim, as memórias lá do passado distante, do tempo que eu tava nas matas, trabalhando para poder contar pros filhos. Porque quando a gente lembra das coisas assim, meus filhos, é bom. É bom que a gente lembre. Porque a gente vai passando, né? Aquelas encarnações foi passando. E assim vim com a gratidão dos mentores da casa. E logo meus filhos vão ter outras bocas para falar. Com a graça do nosso Senhor Jesus. Né? É só os filhos preparar e ouvir o que se fala
e deixar para falar. E aí fala. É bem facinho assim. Como é que farta, filho? Ai, dona vergonha. Não, falta a vontade de verdade, porque assim, não, eu quero. Mas, na hora mesmo, falta vontade, né? Mas o bom é que os filhos querem aprender e querem ajudar, né? E querem transmitir para os irmãos aquilo que aprende. Isso já é muito bom. Como a filha disse, um passarinho apagando o fogo da floresta sem desistir. Tá fazendo a parte dele. Quem sabe daqui a pouco não aparece um elefante com um jato bem grandão, né? E mais outro, e um outro maior, e um homem pega um barco, né? E assim não vai. Aí a gente consegue mudar toda a história. Fazer com que aquilo que a gente via no começo do planeta, né? Volte a ser. Porque é isso que a Terra pede. Paz e amor. Né? Os filhos sabem, né? Paz e amor. Sim. De verdade. Porque onde houver amor, vai ter paz. Né? E um salve a todos os irmãos. Eles ensinaram para o Oxóssi que tem que saudar os irmãos que estão olhando lá. Então tem que fazer salve. Porque agora as coisas estão modernas. Primeira vez que o Oxóssi vem falar, né? Então, disseram, ó, tem uns que olham de longe, assim, para as coisas que tu tá ensinando lá, daí tu sauda os irmãos também. Então, salve a todos os irmãos, né? Quem chegou agora, depois olha, volta lá e olha o que o Oxóssi ensinou, né? Viu? Ensinaram para o Oxóssi direitinho. Um salve, filha. Um salve, filho. E o Oxóssi vai, né? Gratidão. Voltar para as matas, para os trabalhos, junto os bichinhos. E que os filhos possam plantar essa semente. Para que um futuro possa ser os filhos mesmo que vai colher a fruta dela. Certo, filho? Um salve a todos. Um salve a todos. Uma boa noite e até a próxima semana. Ali eu acho que tinha parado já. Não,